eu quero ler com os irmãos mais uma vez o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Tá? Lucas, capítulo 24, no dia 11 do mês de abril, nós pregamos aqui na igreja. Deus nos deu uma palavra nesse texto, mas eu quero ler novamente esse texto, porque lendo esse texto novamente, Deus nos deu uma outra palavra. E eu quero meditar com os irmãos, então, em Lucas 24, a partir do verso de número 13. Abra, então, a sua Bíblia e nós vamos ler a palavra do Senhor nesse momento. Lucas, capítulo de número 24, a partir do verso de número 13. Começa assim a nos dizer a palavra do Senhor. Você pode acompanhar também, né? Está sendo projetada aqui a letra desse texto bíblico, né? E você pode nos acompanhar. Eu vou ler aqui junto com os irmãos, porque aí conseguimos falar mais ou menos, né, a mesma coisa. Começa a nos dizer assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, ou seja, 11 quilômetros aproximadamente. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, lhes disse Jesus:
ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Até o 35, tá, irmão? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. 29. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor já ressuscitou e já apareceu a Simão. Verso 35, então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecidos no partir do pão. Eu quero pensar com os irmãos sobre esse texto, sobre os milagres da comunhão. Os milagres da comunhão. Aqui, amados irmãos, 3 coisas eu quero destacar. A primeira coisa que eu quero destacar é essa expressão que aparece no texto: seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Segunda coisa, a Bíblia diz que eles estavam desesperançados. Eles estavam desanimados. E eles estavam frustrados. Frustrados com Deus. Frustrados com Jesus. Eles tinham uma expectativa, mas eles estavam frustrados. Há dias, amado, que parece que nós ficamos frustrados com Deus. Não temos como sair dessa realidade. Eles tinham uma expectativa, mas a expectativa deles foi embora. Acabou, não tinha mais. O coração deles, agora cheio de esperança, de expectativa, é como se tivesse recebido um balde de água fria, que apagou o fogo do Espírito Santo no coração deles. E por causa do coração, dessa decepção, que eles, dessa frustração que eles estavam vivendo, eles desenvolveram uma espécie de letargia. Letargia é entendido em alguns dicionários como sono patológico. É como se estivessem agora adentrando a um sono, mas na verdade não estavam dormindo. Estavam andando, estavam conversando, estavam relatando experiências vividas nos últimos dias,
mas eles estavam vivendo como se sobre eles abatesse um sono. Um sono. Embora com os olhos abertos, embora movimentando, embora conversando, mas abateu sobre eles um sono patológico. Um sono prolongado, uma apatia, um desânimo muito grande na vida deles. E nós vamos refletir hoje à noite sobre os milagres da comunhão. Veja bem, amados irmãos, Lucas, o Evangelho de Lucas, ele termina como ele começou. Há muitas pessoas, amado, que elas iniciam de uma maneira, mas o término dela não é da mesma maneira. O ritmo dela, no início, era mas de repente uma frustração, um sono patológico abate sobre a vida dela. Ela come, ela anda, ela respira, ela fala, mas há muita coisa que para ela antes era muito claro e evidente, agora parece que uma sombra de dúvida, de incerteza abate sobre a vida dela. Assim estavam os discípulos. E assim nos apresenta o Evangelho de Lucas. Se a gente olhar para o Evangelho de Lucas, capítulo 1, o verso de número 5, a Bíblia começa mostrando um casal no templo do Senhor. Zacarias e Isabel estavam no templo do Senhor. Se a gente olhar para Lucas, capítulo 24, a partir do verso de número 36, como nós lemos no verso de número 35. Quando os dois discípulos, eles voltam de Emaús para a cidade de Jerusalém, a Bíblia diz que eles encontraram os discípulos reunidos, aonde? No templo. Lucas termina da mesma maneira como começa, mostrando os discípulos no templo, mostrando os discípulos na casa do Senhor. Qual é o valor disso? O valor disso, amado, que Zacarias e Isabel, eles tinham uma angústia, uma necessidade, como eu e você também temos, necessidades e angústias, quem não tem? Eles tinham uma necessidade, uma angústia. A Bíblia diz que esse homem era um homem, um sacerdote, um homem de Deus, um homem consagrado, um homem que vivia na casa do Senhor, mas eles tinham uma frustração. A Bíblia diz que a mulher deles, a irmã Isabel, ela era estéril. E esterilidade para as mulheres daquela época era uma tragédia muito grande. Era um sinal de maldição, era um sinal de uma mulher não abençoada. E esse casal agora está no templo do Senhor, colocando diante de Deus as suas angústias, a sua necessidade. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 36 em diante, mostra os discípulos também no templo, na casa do Senhor. Eles estavam lá também porque tinham uma incerteza, uma frustração, um desânimo muito grande abateu sobre a vida deles. Como diz também o nosso irmão, lá no Velho Testamento, o profeta Isaías, quando ele entra na casa do Senhor, cheio de dúvida, cheio de incerteza, cheio de questionamentos, ele entra no templo do Senhor. E aí ele diz que quando ele entra,
no templo do Senhor, ele compreende coisa que ele ainda não havia compreendido. Muitas vezes, amado, nós estamos vivendo essa época tão difícil. Nós sabemos da dificuldade, temos consciência da nossa dificuldade. Mas eu tenho falado aqui, amado, é que nós precisamos orar por algumas pessoas que antes congregavam conosco. E agora já se passaram mais de ano, elas se dispersaram, elas simplesmente, né, elas como se fosse um sono patológico, uma apatia, um desânimo, né, algo estranho sobre a vida delas. Eu estava vivendo os discípulos também. Mas não podemos esquecer, amados irmãos, que o nosso culto devocional lá no meio da família, o nosso culto devocional individual é importante, tem o seu valor, tem o seu significado, mas nada substitui estar na casa do Senhor no dia do Senhor. Nada pode substituir. Eu tenho feito um teste comigo mesmo, amado. A gente vai assistir a live, de repente cai a internet, ou você dá vontade de ir no banheiro, tomar uma água, você abandona e você vai fazer outra coisa, aí você fica, e a gente percebe, entra e sai, volta e sai, sinal cai, daqui a pouco você desanima. Como é difícil, realmente entendemos, sabemos o quão difícil é esse momento que nós estamos vivendo. Ali, amado, é interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus, nesse texto, também como diz a palavra do Senhor, quando o Senhor, ali de Lucas, capítulo de número 24, Lucas 24, verso 44, quando Jesus, então, manifesta a sua presença ali no templo, quando os irmãos estavam reunidos, Jesus dá a eles uma palavra, né, dizendo: paz seja convosco. Importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Nós sabemos que Jesus em breve virá para buscar nós como sua igreja. Mas importa que tudo quanto está escrito na palavra, ela tem que se cumprir. Ela vai se cumprir. Ela está se cumprindo. Como nós cantamos muitas vezes, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Então, realmente, amado, os dias não são fáceis, né? Mas eu tenho falado, amado, lá no dia 11, quando nós ministramos essa palavra, que em tempo de crise, cuidado com seus pensamentos, cuidado com seus sentimentos. Não é porque realmente, amado, de repente eu não estou imune. Não estamos, ninguém de nós imune, amado. De repente alguma frustração com Deus nós podemos ter, nós podemos experimentar. Eu estava compartilhando hoje pela manhã, quando o Diego, tão jovem, né, uma esposa com menos de 40, quantos anos, Elaine, você falou? 31, uma jovem senhora de 31 anos de idade, servindo ao Senhor, essa mulher morre. Como ficou o coração do irmão Diego? Nós conseguimos imaginar? Como ficou o coração desse homem? Dessa criança, filho de 9 para 10 anos de idade, como fica o coração de alguém nesse momento? Nós precisamos, amado, estar bem alicerçado na palavra. Senão, no dia mau, nós corremos o risco de não sobreviver. Nós corremos o risco de nos desviar da presença do Senhor. Estava comentando agora com a irmã Dazinha, vendo aqui os meus netos, as irmãs, a nossa, né, a Angélica representando aqui,
aí eu ficar comentando com a irmã Dazinha agora, aí no banco, né? Amado, nós também conhecemos a Jesus, começamos a servir a Jesus na nossa adolescência, indo para a nossa juventude. E agora a gente olha para trás, quantos ficaram pelo meio do caminho? Quantos desistiram de Jesus? Quantos não conseguiram sobreviver na fé? Porque em meio às suas lutas, às suas frustrações com Deus, às vezes não entender. Eu lembro que eu falei para o irmão Diego, né, ele mandou um áudio para mim, e eu falei, irmão Diego, realmente, há coisas que nós nunca vamos entender. Há coisas que nós nunca vamos entender. Nós precisamos aprender cada dia a viver de fé em fé, sabendo que em Cristo eu não estou sozinho. Ele não me deixará. Ele não me abandonará. Mesmo quando tudo parece que está jogando contra a nossa vida. Em tempos de crise, cuidado com seus pensamentos, cuidado com seus sentimentos. Jesus está vivo, né? Aí nesse texto que nós lemos de Lucas, Jesus estava vivo e estava andando com eles. Mas eles ainda viviam a sexta-feira. Há dias, amado, na nossa vida, nós vamos e precisamos viver a sexta-feira, o dia do luto, o dia da luta, o dia da tragédia, mas não podemos ficar a vida inteira parado na sexta-feira, porque o domingo da vitória prevalecerá. Porque o domingo da vitória prevalecerá. E eu tenho certeza, como disse para o irmão Diego, nós fomos separados da irmã Jaqueline temporariamente, mas daqui a pouco nós vamos poder abraçar a irmã Jaqueline. Nós precisamos aprender, amado. Os discípulos estavam vivendo só de luto, e aí agora, amado irmão, seus corações estavam agora esfriando. A sua fé não era mais a mesma. O seu amor não era mais o mesmo. Jesus andava com eles, mas eles não conseguiam perceber a presença de Jesus. Há momentos na nossa vida, amado, parece que Jesus nos abandonou. Parece que Ele não está conosco. Mas Ele disse, nunca vos deixarei. Nunca vos deixarei só. Estarei com você todos os dias. Seja forte e corajoso. Diz a palavra do Senhor a Josué, até que vocês entrem na terra que o Senhor tem prometido. Jesus estava andando com eles, mas eles estavam vivendo como se a sexta-feira tudo acabou. A nossa vida, amado, sempre vai haver, na minha, na sua, Bárbara, qualquer um de nós aqui, amados irmãos, a nossa vida sempre haverá sexta-feira, dias de dúvida, dias de incerteza, dia de luto, dia de frustração, mas graças a Deus que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A sexta-feira não prevalecerá. O domingo da vitória prevalecerá. Jesus está vivo e em breve virá buscar a sua igreja. E nós subiremos com Ele em glória. E aí nós vamos cantar o hino da vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? O pior inimigo do homem, do ser humano, é a morte. Mas assim como Jesus cantou o hino da vitória sobre a morte, nós também cantaremos com Ele em glória. E lá nós vamos ver aquelas pessoas que nós amamos. Lá nós vamos nos encontrar novamente. Então, amados irmãos, a primeira lição
que eu aprendo aqui com esse texto da palavra de Deus é que pela comunhão os seus olhos foram abertos. Eles foram abertos, seus olhos, pela comunhão. Jesus estava ali com eles, estava em comunhão com Jesus, estava em comunhão com o Senhor. Verso 26, verso 27 e o verso de número 31. Por isso, o salmista, lá no Salmo de número 133, ele diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção para todo sempre, sobre a minha e sobre a sua vida. Quando nós olhamos, amados irmãos, para a palavra de Deus, desde o Salmo de número 120 ao Salmo de número 134, eles são chamados de os salmos de romagem. Esse salmo de romagem era aqueles hinos que aqueles irmãos, o pai de família, o homem, o sacerdote da casa, reunia sua esposa, seus filhos, saíam das tribos de Israel e rumavam para Jerusalém. E lá, nessa caminhada, eles iam cantando, declamando esses salmos. Salmo de número 120 ao Salmo de número 134. Em romaria, em procissão, eles subiam juntos para adorar ao Senhor. Saíam de lugares tão distantes. Nós vivemos, amados irmãos, vários perigos da nossa geração. A nossa geração aprendeu a viver que tudo tem que ser rápido, que tudo tem que ser no estalar de dedo, que tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser para agora. Mas há coisas, amado, que nós não podemos viver nessa expectativa, porque o tempo pertence ao Senhor. Até para vir à igreja, até para vir ao culto, nós já ficamos olhando, né, a hora. Se passar 10 minutos, 15 minutos, meia hora, né, misericórdia. A gente vive nessa pressa, nesse afobamento, ficando hora para Jesus me abençoar, tempo para Deus me abençoar. E assim, então, os salmistas, eles subiam, os homens, as mulheres, os homens de Deus subiam com as suas famílias, e ali uniam as tribos de Israel, subiam para adorar em Jerusalém. Veja bem, amado, nós precisamos entender que há momento, como eu disse anteriormente, o culto devocional é importante, individual, familiar é importante, mas nada substitui estar no templo do Senhor. Salmo de número 134, verso de número 3, a palavra de Deus diz: de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Há momentos que Deus vai nos abençoar num culto doméstico, num culto individual, mas há momentos que Deus vai nos abençoar quando nós nos reunimos como igreja do Senhor. Uma coisa não pode substituir a outra. Uma coisa não tem como substituir a outra. Ah, pastor, eu tenho acompanhado o culto pela internet. Amado, se acompanha culto, mas raramente a gente consegue cultuar ao Senhor pela internet, porque sempre há alguma coisa para nos atrapalhar, sempre há alguma coisa para nos distrair. A Bíblia diz, quando os discípulos estavam lá, falando das suas dúvidas, falando das suas frustrações, Jesus lhe faz a seguinte observação. Lucas 24, verso de número 26. Não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?
Muitas vezes, amado, nós queremos a experiência da glória. Nós queremos viver só de experiência de glória. Mas a vida não é assim. A vida não é desse jeito. Jesus falou, olha, para que Jesus entrasse na glória que era dele mesmo. A Bíblia diz, na sua glória, na minha glória, na glória dele mesmo. Ele teve que padecer. Ele teve que padecer. Muitas vezes nós queremos viver de experiência gloriosa. Mas tantas vezes, amado, para que a gente viva a experiência da glória, você tem que passar pelo vale, você tem que passar pelo vale, você tem que passar pela dor, porque isso nos ajuda, porque isso nos aproxima mais de Deus, porque isso nos fortalece, embora que nem tudo a gente consiga entender. Mas Jesus tinha essa consciência. Por que vocês estão assustados? Por que vocês estão frustrados? Por que vocês estão tão desesperançados? Não conviam que a Escritura cumprisse? Muitas vezes, amado, nós estamos domingo e aí, na nossa experiência com o Senhor, nós mesmos temos declarado, olha, Jesus virá. Jesus virá. Devemos continuar pregando, mas devemos também ter consciência que importa que a Escritura se cumpra, que seja feita a minha vontade, a vontade do Senhor, não a minha vontade. Interessante, veja bem, algumas informações que nós lemos nesse texto. A Bíblia diz que Jesus começa a explicar a eles a palavra do Senhor, e Jesus começa por Moisés. Jesus começa talvez lá com Gênesis 3,15. Até aí a Bíblia diz que Jesus, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Eu fico imaginando quanto tempo demorou esse sermão de Jesus. Quanto tempo demorou esse sermão de Jesus? Nós queremos marcar tempo que o sermão deve demorar, tempo que o culto tem que demorar. O culto hoje, misericórdia, né? Então a Bíblia diz que Jesus, para que eles entendessem, eu imagino que Jesus começou lá por Gênesis 3,15, a queda do homem, e foi explicando a eles as Escrituras, até que eles entendessem toda a Escritura. Muitas vezes, amado, nós vivemos um tempo onde nós queremos viver na superficialidade. Nós queremos viver aqui na superfície, quando não queremos entrar, nos aprofundar. E para aprofundar, amado, não se consegue muitas vezes se aprofundar em coisa alguma com meia hora. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Então, depois de eles ter exposto a eles toda a Escritura, verso de número 30, então se lhes abriram os olhos e muitos nossos olhos serão abertos quando eu estou de coração aberto para receber o que Deus tem para ministrar na minha vida. Meu coração, minha mente, meu corpo. Nós vivemos um tempo, amado, onde tudo tem que ser muito rápido. Interessante que Jacó, ele faz um voto ousado ao Senhor. Quando ele empreende a viagem, a Bíblia diz que Jacó, ele fez um voto ao Senhor. Se o Senhor o guardasse, se o Senhor estivesse com ele, ele daria o dízimo de tudo que o Senhor lhe desse.
dar o dízimo de tudo. Você já imaginou? Se nós também tivéssemos a mesma ousadia de fazer o mesmo voto de Jacó, dar o dízimo do nosso tempo, a cada 24 horas você teria que dar 2 horas e 40 minutos ao Senhor. Será que temos dado? Muitas vezes até na igreja, quando a gente diz que vem para o culto, se o culto demorar 2 horas e 40, misericórdia. A novela, o filme, o futebol, a pescaria, o churrasquinho pode demorar mais do que isso. Mas com Deus, eu tenho pressa, eu tenho urgência, eu tenho coisas. A outra palavra que eu aprendo aqui, amados, com a palavra do Senhor, é que a primeira, seus olhos foram abertos. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto da palavra do Senhor, verso 28, verso 29 e o verso de 32, os seus corações foram reaquecidos. Os seus corações foram reaquecidos. Veja bem, eles a princípio declaram para Jesus, fica conosco. E a Bíblia diz que eles insistiram de uma forma tão forte, tão veemente, que Jesus ficou constrangido. Jesus ficou constrangido. E entrou para ficar com eles. E uma das palavras que eles também disseram para Jesus é porque já é tarde, a hora já é avançada. Veja bem a concepção deles. E depois você verá agora um pouco mais como as coisas mudaram na vida desses homens. Lucas, ou melhor, Mateus, capítulo de número 17, a partir do verso de número 1. Os discípulos estavam tão maravilhados por uma experiência tão gloriosa, que eles viveram na presença do Senhor, que a vontade deles era, bom é estamos aqui. E a vontade deles era fazer 3 tendas. Não queriam ir para casa, porque reconheceram que não há nada melhor do que estar na presença do Senhor e contemplar a glória do Senhor. Mas isso não é com relógio marcado. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. A Bíblia diz então que o coração deles começou a arder novamente pela exposição das Escrituras. E por isso Jesus falou em João capítulo 5, verso de número 39, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. O contexto desta palavra de Jesus foi falado no momento quando Jesus, ele cura um paralítico. A vida daquele homem que tinha uma paralisia, ele é curado a partir do encontro com Jesus, a partir de uma experiência real com Deus. A vida daquele homem que era paralítico, naquele dia sofreu uma mudança, sofreu algo extraordinário. E de repente viram aquele homem antes paralítico, agora glorificando o nome do Senhor. Mas foi no tempo de Deus, foi na hora de Jesus, não foi na hora do paralítico. Terceira lição que eu aprendo com esse texto da palavra, que a letargia dá lugar a pés velozes. Veja bem, amado, quando eles convidaram Jesus, e constrangeram Jesus a ficar com eles, qual era o pretexto que eles usaram para dizer para Jesus, Jesus, fica conosco, porque já é tarde, o horário está avançado. Aí de repente, a Bíblia diz, verso 33, verso 34, verso de número 35,
que na mesma hora levantaram, saíram de Emaús e voltaram novamente a Jerusalém. Lembra? Já era noite, 11 quilômetros para vir, 11 quilômetros para voltar. Mas agora, aqueles homens não viviam mais segundo o seu próprio horário, mas viviam na dependência total da vontade do Senhor. Viviam agora. Agora as coisas mudaram. Antes, o horário está muito tarde. A hora está muito avançada. Se eles permanecessem naquele estado de sonolência, estado de letargia, não teriam coragem para voltar a Jerusalém, para anunciar para os seus irmãos que Jesus Cristo ressuscitou. E muitas vezes, amado, para que eu tenha coragem, para que toda a letargia que pode se abater na minha vida, eu possa vencer. E agora, um novo ânimo, uma nova coragem, uma nova disposição invade o coração daqueles homens e eles vão, na mesma noite, anunciar que Jesus ressuscitou para os seus irmãos em Jerusalém. Muitas vezes nós somos tão rápidos para tantas coisas na vida, mas não temos a mesma rapidez quando se trata de questões espirituais. Quando se trata de coisas espirituais, nós protelamos e por isso muitas vezes deixamos de ser abençoados, como o Senhor gostaria de nos abençoar. Mas eles, desanimados, frustrados, agora homens transformados, homens mudados, milagre de comunhão com o Senhor. E a Bíblia diz que quando eles chegam lá em Jerusalém, acharam os 11 reunidos. Os 11 estavam reunidos novamente. Mas com a morte de Jesus na sexta-feira, eles se dispersaram. Medo de morrer, medo de serem presos. Mas agora os 11 estavam novamente reunidos. O medo da morte desapareceu. O medo da prisão foi embora. A Bíblia diz que eles estavam reunidos. Reunidos significa unidos novamente. A dispersão que eles sofreram na sexta-feira não foi uma dispersão física somente, não foi uma dispersão somente por causa da morte de Jesus, foi porque eles, um espírito de autopreservação, medo de morrer, estavam morrendo. Medo de morrer, estavam morrendo. Muitas pessoas, amado, hoje perderam o medo para tantas coisas, mas continuam tendo medo de estar reunido na casa do Senhor. Será que não é um sono patológico? Será que não é uma letargia? Será que não é um sono que se Mas agora, esses mesmos discípulos não estavam mais dispersos, eles estavam reunidos, unidos novamente, reunidos. Eu fico imaginando por que a Bíblia faz questão de mencionar esta palavra, reunidos. Porque isso está totalmente oposto com a experiência da sexta-feira. Mas agora, eles venceram o medo. Porque eles sabiam que o meu Jesus vive. Meu Jesus está vivo. Meu Jesus não está morto. Meu Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus é a certeza da minha ressurreição. A vitória de Jesus é a certeza da nossa vitória também. É a nossa vitória também. A Bíblia diz que eles estavam reunidos porque o Senhor ressuscitou. E a Bíblia diz que eles foram
mesma noite, contaram o que lhes aconteceu no caminho e como fora os seus, por eles reconhecido no partir do pão. Interessante, amado, veja mais uma expressão. O partir do pão não era apenas um memorial, não era apenas uma lembrança religiosa, mas para eles era uma experiência única. E quando eles se reuniram para repartir o pão, e quando nós nos reunimos aqui, amados irmãos, como igreja do Senhor, nós nos reunimos para, Deus vai usar alguém para repartir conosco o pão que o Senhor nos deu, para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos encorajar e dizer, levanta a cabeça, sexta-feira não prevalecerá para sempre, porque o dia da vitória está determinado para mim e para você. No partir do pão, amado, no partir do pão. Não é todo domingo que a gente celebra a ceia, mas todo dia, todo domingo, quando nos reunimos aqui, Deus levanta alguém, Deus prepara alguém, Deus coloca no coração de alguém um pão novo para alimentar a sua alma. E aí eu sou alimentado. Quantas vezes, amado, quantas vezes a gente vem para a casa do Senhor, e de repente, na hora do louvor, na hora da pregação, na hora quando alguém libera uma palavra, a gente sente um conforto. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus me ama, Ele não esqueceu de mim. Ele tem uma palavra para me alimentar. Ele tem uma palavra para me encorajar. Ele tem uma palavra para me fortalecer. Veja bem, amado, o que acontece na vida desses homens. E essa mesma convicção que nós precisamos nutrir cada dia na nossa vida, que pela comunhão eu vejo. Toda cegueira espiritual é curada. Pela comunhão eu sinto. Eu vejo além da minha própria necessidade. Muitas vezes, amados irmãos, nós temos parado para chorar a nossa dor. Mas, amado, não fique muito tempo. Estabeleça um tempo para chorar a sua dor. Mas saia, vai visitar os hospitais. Vai visitar as casas daquelas crianças abandonadas. Vai visitar o asilo dos velhos. Porque ali Deus vai ministrar no seu coração. Porque muitas vezes, amado, como acontece com os discípulos, eles estavam tão voltados para eles mesmos. Jesus estava vivo, Jesus ressuscitou, mas eles continuavam ainda pensando nas suas frustrações, nas suas incertezas, nas suas dores. Então, pela comunhão, eu vejo, pela comunhão eu sinto, pela comunhão eu respondo a esse meu Deus. Esses discípulos, quando eles então entendem essas coisas, eles respondem. A vontade de Deus para nossas vidas não é ficar em Emaús, porque tem pessoas lá em Jerusalém que precisam saber que Jesus ressuscitou. E na mesma hora, vencendo o medo, vencendo o cansaço, vencendo toda coisa contrária, na mesma hora eles saíram, ousadamente saíram. E assim nós podemos concluir. Pela comunhão, nossos olhos são abertos para enxergar, nossos corações voltam a ser aquecidos para sentir, e nossos pés voltam a ser velozes para servir e para proclamar aquele que é o Rei dos Reis, que venceu a morte e que um dia virá para nos buscar e nos levar para que, onde Ele está agora, nós vamos estar com Ele para todo sempre. E lá não haverá mais morte,
lá não haverá mais dor, lá não haverá mais lágrimas, porque tudo isso será coisa do passado e viveremos na glória eterna que Jesus foi nos preparar. Que Deus possa nos abençoar, amados irmãos, que Deus possa completar esta palavra no nosso coração.